colocando a nossa gravação a dar início. Guardamos já uns minutinhos iniciais, né, para os colegas conectarem. Então, a princípio, já está gravando. Posteriormente, essa gravação e também os slides de aula são disponibilizados para vocês no Classroom, tá? Os slides da aula passada já estão lá, né, no Classroom. Então, para quem não estava na primeira aula, né, tem alguns casos aí, tem que acessar o nosso Classroom, né, e ver lá o contrato pedagógico e o vídeo da primeira aula, né? São dois vídeos importantes. O contrato pedagógico foi 1h30, mais ou menos, né? A gente falou muita coisa sobre como é que funciona todo o processo da disciplina, as 4 avaliativas no Moodle que tem para fazer da N1, o trabalho disciplinar, falamos da prova final da N2, detalhamos tudo isso, né, no nosso contrato pedagógico. Para fazer esse contrato pedagógico, esse vídeo, a gente utilizou-se, né, de um slide que também está lá disponível para vocês. Então, vocês vão encontrar lá no tópico contrato pedagógico no Classroom, os slides e o vídeo do contrato pedagógico. Depois disso, a gente teve o conteúdo da aula 1 e 2, que é o conteúdo da primeira semana, que corresponde à primeira avaliativa lá no Moodle, né? Então, a gente teve o conteúdo da aula 1 e 2, tá? E cada aula que a gente tem o conteúdo da aula e tem exercícios. Eu também deixei, né, postado no Classroom alguns exercícios para vocês fazerem a respeito deste conteúdo. Então, coisas importantes que a gente tem que lembrar é não confundir, né, os ambientes. O ambiente da sala de aula, lá, Classroom, é onde vai aparecer os exercícios, os slides, os vídeos de aula, né, o material da aula, os slides utilizados em aula. O ambiente do Moodle é onde vocês fazem um processo avaliativo. As 4 avaliativas da N1, a avaliativa final e a substituição se for necessário. Tudo isso a gente detalhou na primeira aula, né? Então, como foi 1h30 de detalhes, né? A gente não vai ficar repetindo a cada aula nova tudo que foi combinado, tá? Então, é importante reverem o vídeo, quem não lembra, ou quem não esteve na primeira aula, né? Ver esse vídeo que está ali no Classroom para vocês, tá? Vamos relembrar, no mínimo, o nosso calendário, tá? Todas as aulas, no início, pelo menos o calendário, a gente fala a respeito, né? O calendário foi uma das coisas que a gente tratou no nosso contrato pedagógico, né? Para ir falando de cada coisa, entrando no Moodle, mostrando como é que são as coisas lá, entrando no Classroom, mostrando como é que são as coisas lá. Mas agora aqui é só o calendário, para vocês não esquecerem, né? Das nossas datas importantes. Então, na primeira semana, 11/8, aula 1 e 2, e ficou lá para vocês fazerem uma avaliativa no Moodle. E tem prazo, né? Abre uma data, fecha numa data futura, aquela data que eu mostrei lá no vídeo do contrato pedagógico. Ainda está no prazo, está em aberto, né? Tem que fazer porque vale 1 ponto. Daqui a pouquinho fecha a data, né? Se deixar passar, já não vai ter mais esse 1 pontinho, né? Então, as avaliativas, vejam, são no Moodle. Avaliativa 1, 2, 3, 4, todas elas no Moodle, né? O Moodle vocês entram ou direto, como eu mostrei na aula do vídeo de contato pedagógico, ou pelo portal do aluno, né? Entra no portal do aluno, lá no portal do aluno tem o ícone lá, né? Moodle dos cursos técnicos. Acessa lá, acessa Economia e Mercado, e vai estar lá as avaliativas, né? Semana 1, avaliativa 1, semana 2, avaliativa 2, assim por diante, até a avaliativa 4. Então, hoje, 18/8, a gente tem aula 3 e 4, e vocês já têm disponível para vocês lá a avaliativa 2, né, que abriu dia 16, tá? Ela tem um prazo para fazer também, né? Vai aí correr alguns dias, e esses prazos, né, estão lá no Moodle, né? Abaixo de cada uma dessas avaliativas está lá o prazo dela, né? Início e fim. Qual o conteúdo que vai estar na avaliativa 2 no Moodle que vale 1 ponto? É o conteúdo da aula de hoje, né? Conteúdo da aula 3 e 4. Então nunca tem mistério, tá? Qual é o conteúdo daquela avaliativa daquela semana? É o conteúdo da aula daquela semana. Na semana que vem, 25/8, a gente tem o conteúdo da aula 5 e 6. Qual é o conteúdo da avaliativa 3? Conteúdo da aula 5 e 6. E na última semana de aula de conteúdo, 1/9, aula 7 e 8. A avaliativa 4, então, conteúdo da aula 7 e 8. 1 ponto cada uma, 4 pontos na N1. Falta 6 para fechar 10 na N1. Os 10 pontos vêm do trabalho disciplinar, que vale 6 pontos. E esse trabalho é no Classroom. Entrega até 4/9. Mostramos esse passo a passo todo do trabalho lá no vídeo do contrato pedagógico, né? A gente abriu o Classroom, postou o trabalho ao vivo para vocês, a gente abriu o arquivo do trabalho, mostrou como vocês fazem a edição,
mostrou como vocês fazem o envio. Boa noite. E tá lá o prazo, né? E o arquivo tá lá. É o mesmo arquivo que foi postado no primeiro dia, tá lá, vai continuar sendo aquele mesmo arquivo até o final, até a data de entrega de vocês, tá? Foi uma pergunta que o colega fez, perguntou se mudou o trabalho. Não, não mudou, é o mesmo trabalho que tá lá. São 9 perguntas, né? Que vocês têm que responder sobre o boletim, né? Da URGS sobre a nossa economia aqui no Rio Grande do Sul, referente à inflação, né? No mês de julho de 2021. Tá lá o link do arquivo que vocês precisam baixar, ler, para responder aquelas 9 questões, tá? Ver se veio alguma pergunta aqui no chat. A Luana colocou. Colocar no grupo da turma. Eu acho que tem grupo aí, não sei quem é o líder, não me lembro agora. É a Evelise, é a líder, e a Renata é vice-líder. Acho que são as duas, né? Eu sempre me esqueço porque é muita turma. Aí eu peço para quem é líder do grupo passar no chat ali o link do grupo da turma. A Luana está pedindo ali. O Luiz levantou a mão, pode falar, Luiz. Professor, eu estava vendo ali, no caso agora a gente não consegue mais abrir essa semana 1, 2, 3, antes de começar a semana, né? Pelo menos foi o que a escola me informou. Antes a gente podia abrir a semana 1, terminava, podia ir para a semana 2. Agora tem que esperar a semana começar para poder abrir, né? Tem datas avaliativas, cada uma abre na data conforme a gente viu lá no contrato pedagógico. Sim, mas até julho a gente conseguia, vamos supor, se eu tivesse ido lá na semana 1 e terminei, eu podia ir para a semana 2. Agora não pode. É isso? Tu já entrou no Moodle e fez conforme eu mostrei na aula passada? Não, foi o que a escola me informou. Eu só queria confirmar se isso procede. Eu quero confirmar contigo se tu já fez o acesso conforme a gente mostrou na aula passada. Tu já fez? Sim, eu já acessei, só que eu não fiz ainda porque, na realidade, eu gostaria que tu me explicasse mais uma vez aquele exercício ali, tipo uma fórmula, porque tem dos 5 exercícios, 2 exercícios eu errei ali, porque tem uma parte ali que é mais complicada, que é tipo uma fórmula eu não entendi. São coisas diferentes. Então vamos primeiro pela tua primeira pergunta, tá? Tu já acessou o Moodle conforme eu demonstrei lá na primeira aula? Sim. Tá. Eu demonstrei lá na primeira aula, mostrando para vocês como é que vocês veem a semana 1, a semana 2, a 3 e a 4, e cada uma das avaliativas. Sim. Fazendo da forma como eu mostrei, tu conseguiu ver as avaliativas lá? Na realidade, eu vi só a primeira, a segunda eu não abri. Certo. Então a segunda já está aberta, já está dia 16, né? Ela abriu, então já está para fazer a segunda avaliativa. Sim. Tá? Acredito que sanamos essa primeira dúvida aí, tá? Sim. Em relação aos exercícios da aula passada, né, nós podemos retomar isso depois, tá? No primeiro momento a gente vai ver o conteúdo. Aí na segunda parte da aula a gente sempre tem um momento para os exercícios, né? E aí a gente abre para as dúvidas e perguntas que possam ter ficado em relação ao conteúdo da aula anterior. Pode ser, Luiz? Pode ser, porque na realidade aquela parte ali, não sei, tem tipo uma formulazinha ali, um negócio ali que eu sinceramente não entendi. Certo. Tranquilo. A gente pode rever isso aí depois do intervalo, né? Porque o conteúdo em si a gente viu na aula, né? A gente viu os cálculos, as fórmulas, e aí ficou 5 exercícios para vocês fazerem, né? E aí pode ter ficado dúvidas, a gente vê naquele segundo momento da aula, né? Que é o momento dos exercícios, tá? Tá ok. Certo? Eu também fiquei com dúvida em relação aos cálculos, professor. A gente não conseguia, na verdade, a gente não consegue olhar o quadro, né? Então, uma eu aprendi e a outra não. Tá. Eu me perdi. Não isso. Consegui pegar. A gente vai ver isso na segunda parte da aula, então, para quem ficou com dúvida, que nem eu disse pro Luiz, pode ser? Pode sim. Certo. Luana, levantou a mão. Quer falar, Luana? Oi, sou. Assim, ó, eu também fiquei meia perdida no acessar as atividades avaliativas, porque naquela página que fica ali os links, ali não vai estar atividade avaliativa, é isso? Só no Moodle. Isso, as avaliativas são no Moodle. E com o prazo também, ela ainda tem prazo para fazer, né? Porque eu até liguei para a secretaria, eles me informaram que esperasse essa outra aula, que eu fiquei com muita dúvida nisso também, e algumas partes dos cálculos também eu não consegui pegar. Eu peguei o primeiro cálculo, a primeira fórmula, mas a segunda já não me acertei nas questões daí. Certo. Então vamos por partes, tá? A tua primeira pergunta é:
Lá no Moodle, as avaliativas, sim, as avaliativas são no Moodle e tem prazo. Né? Tu participou da primeira aula, Luana? Participei. Tu assistiu todo o contrato pedagógico? Eu assisti. Sim. Tu assistiu o momento que a gente acessou o Moodle? É que assim, ó, para mim fica um pouco ruim porque eu não tenho um notebook. Aí eu acesso tudo pelo celular. Daí não dá para eu sair da aula e fazer aquele acesso na hora, entendeu? Aí depois por isso que eu fico meio perdida. Sim, não era para fazer o acesso na hora, era para assistir como fazer o acesso. Tu assistiu como fazer o acesso? Lembro que sim. Certo. Tu viu que eu mostrei ali que tem semana 1, 2, 3 e 4 lá no contrato pedagógico? Tu viu que eu Sim. mostrei que cada uma das avaliativas tem um link para fazer e embaixo do link ele tem data? Não, até aí tranquilo, assim, ó, que eu fiquei perdida quando eu entrei naquele Klaus, não sei o que lá. Ali tinha uma atividade que até era um questionário. Aquela ali não vale nota, né? Lá na aula do contrato pedagógico, a gente explicou as duas coisas. Então, a tua primeira pergunta foi o Moodle, e tu disse que não sabia, né? Isso foi feito no contrato pedagógico, e já verificamos que tu assistiu, né? E tu disse que viu, que está lá, as avaliativas e os prazos. O Classroom foi outra coisa que a gente viu no contrato pedagógico, na primeira aula. Tu acompanhou quando a gente abriu o Classroom, mostrou os exercícios e mostrou as atividades? Tu Essa assistiu essa parte eu parte? acho que não. Tá, então foi isso. Talvez tenha sido esse problema, né? De repente tu não assistiu tudo. Então, recomendo, tanto para a Luana, quanto para outros colegas que não assistiram todo o contrato pedagógico, ou que eventualmente não participaram da primeira aula, assistir com atenção todo o contrato pedagógico, porque a gente explicou tudo isso aí em relação a acessar o Classroom, as atividades avaliativas, os prazos, está tudo gravado e esse arquivo está disponível para vocês na barra atividades do Classroom. A gente acessou o Classroom, mostrou como fazer o trabalho disciplinar, mostramos todas as partes ali que vocês têm acesso dentro do Classroom. Falamos a respeito dos exercícios, né? Então, obviamente, né, aquilo que é exercício, e a gente explicou isso em aula, né? São exercícios, né? Não valem nota. Aquilo que vale nota chama avaliativo, né? E o processo avaliativo é no Moodle. A gente explicou essa diferença lá no contrato pedagógico. Então é importante, né? Quem não assistiu tudo, quem não lembra, rever. A gente, eventualmente, né? A cada nova aula, a gente não fazer um novo contrato pedagógico explicando novamente aqueles detalhes, né? Que são bem pertinentes, bem importantes, mas cabe rever, né? Já que está gravado, está disponível no Classroom. Não só o contrato pedagógico, como cada uma das aulas também é gravado, né? Então, o conteúdo da aula passada foi gravado, o conteúdo da aula de hoje será gravado, das próximas aulas também, e todos eles ficam no Class para vocês, tá? Então, recomendo sempre rever o conteúdo da aula daquela semana, quem tiver tempo, tiver oportunidade, que cada um tem a sua organização, né? Antônio compartilhou ali a tela dele. Antônio, peço que não faça compartilhamento de tela durante a aula, Antônio, tá? Senão tu vai compartilhar a tua tela aqui, os colegas não vão conseguir acompanhar a aula. Então, deixa eu compartilhar de novo o nosso calendário. Jéssica está com a mão levantada. Quer falar, Jéssica? Pelo menos para mim apareceu aqui que sim, Jéssica. Não sei se tu quer fazer alguma pergunta, está com alguma dúvida. Sim, professor. Só um minutinho, vou fazer a pergunta para o senhor. Assim, ó, eu entrei em contato com a escola também, porque o meu Moodle, ele não foi alterado, porque elas estão falando que está tendo uma atualização no aplicativo novamente. E aí eu estou fazendo tudo pelo Classroom. Tem algum problema nisso? Em dar algum problema sobre os exercícios, provas? Porque até o momento não foi atualizado ainda. Como eu acabei de comentar com vocês, gente, o processo avaliativo é no Moodle, no Classroom. A única coisa que é avaliativa é o trabalho. Exercício não vale nota, exercício é conteúdo da aula.
Então acompanha com as gurias da secretaria a questão do teu Moodle, porque tu precisa fazer o processo avaliativo todo lá, conforme a gente demonstrou no contrato pedagógico. Tem que acessar o Moodle e fazer cada uma das avaliativas naqueles prazos lá, tá? E aí vai acompanhando com as gurias, tá? Porque aí configuração de sistema é com o pessoal da escola, né? Minhas questões aqui são mais conteúdo mesmo Semana passada eu a tentei. parte de configuração de sistema aí já não entendo muito de TI. Sim, eu entrei em contato por causa que eu fui ver o que ia cair sobre os trabalhos, as coisas que tinham que fazer e provas, né? E aí eu entrei em contato diretamente com elas para verificar, só que elas falaram que está tendo uma atualização e que era para passar adiante para alguns colegas, que alguns iam ter esse probleminha. Certo, Jéssica. Então peço que tu acompanhe com a escola, tá? Porque precisa fazer o processo avaliativo todo no Moodle, tá? E até a questão da tua pergunta ali, que tu perguntou sobre exercício vale nota, a gente já tinha comentado com alguns colegas e repito, friso novamente, tá? Os exercícios de aula são conteúdo da aula, tá? Chama exercício, que é avaliativo, né? Tá aqui na tela, no nosso calendário, conforme a gente já viu no primeiro dia de aula, tá? A avaliativa 1 vale 1 ponto, a avaliativa 2 vale 1 ponto. Pois é, mas eu fico mais preocupada porque, como o senhor disse que tem um prazo, né, de entrega dessas, como o senhor me falou falou para nós que tem um prazo para efetuar esses exercícios do Moodle, por isso que eu fiquei meio preocupada, que para mim não foi atualizado. Isso, tem prazo. Na hora de eu fazer já ter ultrapassado o prazo, no sistema, tá? Não sou eu que configuro o prazo é configurado pela escola. E aí tu tem que acompanhar com a escola, tá? Vai fechar naquela data que tá lá, tá? Dia 23 fecha o primeiro, né? Tá bom, obrigada. Certo? Dia 23 fecha agora já o primeiro. Primeira coletiva já tá fechando. Tá bom. Tá? Então acompanha com a escola. Tá bom, obrigada. Tá, mais alguém? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vi que teve bastante perguntas sobre coisas que a gente tratou no contrato pedagógico, né? No primeiro dia. Então, eu recomendo, tá? Que revejam. Todos que têm dúvida, né? O que é exercício, o que é avaliativa, o que é trabalho disciplinar, o que é prova, que dia faz as coisas, onde faz. Tudo isso foi tratado no primeiro dia de aula, está no contrato pedagógico. Recomendação, tá com dúvida? Não fica, vê de novo, né? Tá lá desde a semana passada, então já faz uma semana que o vídeo está lá disponível no Classroom. Então, né, dá para ver a qualquer momento, né? Então, vou chegar hoje de noite, vou dar uma olhadinha, amanhã, sábado, domingo, ver de novo o contrato pedagógico, né? Que essas dúvidas não devem ficar, já que, né, a gente tratou disso em aula. E, inclusive, se a gente ler o nosso calendário aqui, vai ficar evidente onde é para fazer cada uma das coisas, né? Então, não quero ver o vídeo de contrato pedagógico, não tenho tempo para ver isso, é 1h30, né? A minha vida é corrida. Pelo menos abre o calendário e lê. Diz ali, fazer atividade avaliativa 1 no Moodle. A avaliativa onde é que é? É no Moodle ou no Classroom? Está no calendário, está ali. No Moodle, peso 1. Vejam que tem uma caixinha amarela aqui, dizendo cada atividade avaliativa tem prazo de realização, os prazos estão no guia do aluno lá no Moodle. Então, se vocês olharem lá, a atividade avaliativa no Moodle, embaixo tem a data, que começa e que termina. Né? Então, pelo menos o calendário, tá, gente? Tem que dar uma olhada. A1, A2, A3 e A4, todas elas dizem do lado ali, no Moodle. Então, não sei, estou perdido, onde é que fica, não sei. Abre o calendário, né? Olha ali, tá dito. Onde é que faz o trabalho? Tá no calendário. Trabalho disciplinar, no Classroom. Tá, mas como é que faz a entrega? Não sei, que arquivo é esse? Bom, a gente tratou no contrato pedagógico. Abre o vídeo, vê, né? Eu compartilhei a tela do Classroom, a gente postou ao vivo, né, o trabalho do Classroom, a gente abriu o arquivo do trabalho, mostrou que ele é editável, mostrou como é que vocês vão fazer, como é que vai fazer o envio, tá tudo detalhado. E diz aqui, ó, é no Classroom. Então o trabalho é para entregar onde? No Moodle? Não, tá aqui, né, no Classroom, tá? Até quando? Não sei, estou perdido. Qual é a data do trabalho? No calendário. Diz aqui, até 4/9. Tem bastante tempo ainda, né, o trabalho para entregar. O que é mais, né,
emergente no início, a gente ficar cuidando das datas das avaliativas em cada semana, né? Para não perder os prazos, que são os prazos mais próximos, tá? Muito bem. Aí fecha a nota da N1, né? 4 pontos das avaliativas no Moodle, 1 em cada semana, mais 6 do trabalho, N1, 10 pontos. A nossa média é N1 mais N2 dividido por 2. Então, se na N1 eu já tenho 10 das avaliativas no Moodle, mais o trabalho no Classroom, eu preciso de mais 10 pontos na prova, dia 8/9, né? A prova final, cai todo o conteúdo da disciplina, questão, né? São 10 questões. Vocês vão acessar o Moodle e lá abaixo, da semana 1, 2, 3 e 4, vai aparecer prova avaliativa final, que é essa prova aqui, tá? Vale 10 pontos. Quem está online, né, vai fazer em casa, vocês vêm aqui para a escola fazer aqui, né? Mas será feito dentro do ambiente do Moodle, né? Então, quem está em casa acessa pelo computador, pelo celular, vocês que estão aqui acessam pelo celular, ou eventualmente a gente consegue emprestar do laboratório, mas é melhor trazer o seu celular, né? O objetivo da escola é não fazer mais impressão de folhas, né? Não ter material impresso, né? Então, vamos fazer em mídia digital, tá? E aí são 10 pontos da prova final. N1 mais N2, divididos por 2, é a nossa média. Fiquei com 10 na N1, 10 na N2, somou, deu 20. Dividiu por 2, 10. Fiquei com a média 10. Média mínima para aprovação, 6. Somei N1, N2, dividi por 2, deu 6, está dentro. Deu abaixo de 6, reprovaria por nota. Então, somou N1 mais N2, dividiu por 2, deu 5, por exemplo. Então, está abaixo da média, né? Média 6. Nesse caso, ainda tem, entre aspas, aí, né, uma recuperação, que é a avaliação de substituição, tá? Ela acontece também no Moodle, no dia 25/9, que é sempre o segundo sábado subsequente ao encerramento de qualquer disciplina, né? A gente tem uma substituição dessa disciplina, dia 25/9, às 9 horas no Moodle, tá? Somente para quem ficou abaixo da média. Então, eu fiquei na média, ou acima da média, preciso fazer substituição? Não, né? Só para quem ficar abaixo da média, tá? Então, esse é o nosso calendário. Sempre no início de cada aula a gente relembra pelo menos o calendário, mas todos os detalhes a gente conversou no vídeo do contrato pedagógico, tá? A gente entrou no Moodle, mostrou as avaliativas, entramos no Classroom, mostramos o trabalho, né? Mostramos o acesso no Classroom, acesso no Moodle, com informações detalhadas. Quem não viu, reveja. Quem não lembra, reveja. É muito importante, tá? Vi que a Renata já compartilhou o link do chat, né? Do chat não, o link do WhatsApp no chat. A Luana que estava fora aí pode acessar, e os outros que ainda não entraram, né? Aproveitem aí para entrar no grupo. Obrigado, Renata. De nada, professor. É que, na verdade, a gente já tinha um grupo, mas não era nem eu e nem a Evelise, as administradoras do grupo, então a gente não tinha como adicionar os colegas. Então, a gente pediu para a colega que era administradora mandar o link aqui na aula passada e até agora não foi feito. Então, eu criei um novo grupo, assim Tá. todos podem entrar lá e ter acesso daí. Legal, muito obrigado, Renata. De nada. Então, vejam a orientação da Renata, né? Então, foi necessário criar um grupo específico só para a turma de vocês, em função, né, da necessidade de ter o controle aí do grupo pelas líderes. Então, todos precisam entrar nesse link aí, né? Que nem a Renata acabou de comentar, tá? Obrigado, Renata. De nada, professor. Valeu. Então, gente, como a gente falou, agora a gente vai tratar do conteúdo, né? Aula 3 e 4, que é o conteúdo da apostila. Depois do conteúdo, intervalo 15 minutos. Depois do intervalo, chamada. Depois da chamada, exercícios desse conteúdo da aula 3 e 4. E aí, vou postar os exercícios no Classroom, tá? O pessoal que está online faz no Classroom. Vocês também podem fazer aqueles exercícios do Classroom, né? Pelo celular de vocês. Mas quem está sem celular não tem problema, porque eu vou, né, projetar também ali na tela os exercícios, né? Para quem eventualmente está sem celular. Que nem um colega aí de uma outra filial, né? Que sofreu um custo marginal, né? Diz que um cara roubou o celular dele no centro aí, né? E a gente vai, né, entender melhor essa piada hoje, porque a gente vai falar de custo marginal também, tá? Mas quem está sem celular, não se preocupe, a gente postar no Classroom, né? Eu projeto aqui também esses exercícios. E claro, né? Aqueles que ficaram com alguma dúvida, né? Em relação
aos exercícios da aula passada. Nesse segundo momento da aula, né, enquanto estiver acontecendo os exercícios da aula de hoje, pode tirar suas dúvidas, né, em relação a alguma questão que ficou. Professor. Certo. Uhum. Tá, então tu tava na turma dela, por isso tem acesso à turma dela, né? Isso. Aí tu precisa me passar o teu e-mail para a gente poder te inserir ali no Classroom. Tá, tranquilo. Até vai ser melhor porque tu digita direto teu e-mail para a gente adicionar. Às vezes o pessoal me diz o e-mail, eu ponho o e-mail errado, eu entendo tudo errado. Do WhatsApp? Tá, esse tá no Meet, né? Ali. Aí depois a gente compartilha esse também, tá? Eu acho que eu vou... Professor. Sim? Só uma pergunta, assim, bem rápida. Os exercícios que estão no Moodle são os mesmos no Google, né? No Moodle não tem exercício. No Moodle as avaliativas somente, tá? Não, aqueles exercícios de apoio, atividade de apoio que tem lá. Ah, sim, as atividades de apoio tem lá também. Tá, não, é que daí eu fiz ali na atividade de apoio em vez de fazer pelo Google. Não tem problema, né? No Google Classroom a gente faz os exercícios de aula, tá? Tá, entendi. E aí quem assistiu o vídeo do contrato pedagógico vai lembrar que esses exercícios, né, tem que registrar a entrega, fazer, compõe a presença da segunda parte da aula, né? Então, recomendo que revejam, né, essa orientação lá do nosso contrato pedagógico também. Isso também foi tratado lá, né? E tem os exercícios de aula sempre para fazer, tá? Eu postei lá no Classroom o link que a Renata compartilhou, porque depois quando a gente te cadastrar ali, tu vai ter acesso a tudo que está no Classroom, e aí o link já está lá, tá? Muito bem, gente. Então, conteúdo da aula de hoje, conteúdo da aula 3 e 4, Emanuele colocou no chat, atividade avaliativa, tem já ou ainda não? A gente recém conversou a respeito disso, Emanuele. As avaliativas estão todas lá no Moodle, né? De acordo com o nosso calendário aí, tá? Tem que fazer a avaliativa da primeira semana, já está aberta, a avaliativa 2 também já está aberta, os prazos das avaliativas aparecem lá no Moodle. Tu já acessou o Moodle alguma vez, Emanuele? Tem que acessar ele, tá? E olhar lá semana 1, tá lá a avaliativa 1, e abaixo da avaliativa 1 tem o prazo para fazer ela, tá? Então tem que ir acompanhando, e até inclusive eu recomendo anotar, né? Então, acessei hoje, a primeira vez o Moodle, né? Aí eu olhei lá, tá lá a avaliativa 1, tem as datas lá, vou anotar no caderno, né? Tem a data da 2, da 3, da 4, anota no caderno, porque se surgir dúvida, né? Eu tenho que acessar o Moodle, às vezes está sem internet, né? Se está anotado no caderno, numa folhinha, é mais fácil, né? Eu, às vezes, faço isso. Eu estou em casa ali, tem uma folhinha do lado, vou anotando as coisas que geralmente eu esqueço. Geralmente a gente esquece mesmo, né? Às vezes é muita data, muita coisa, muita senha. Eu sou o rei de esquecer senha, né? Eu entro no supermercado, coloco cartão, né? Tento umas 3 vezes e aí já bloqueia. Porque da terceira bloqueia, né? Aí depois tem que cadastrar uma nova senha. Eu sou muito esquecido, então eu anoto nos papelzinhos, né? E aí, claro, não façam que nem eu, não anotem senha no papelzinho, né? Que pode dar problema, tá? Mas as datas das avaliativas recomendo. Anotem numa folhinha, vai ajudar muito. Anotem no caderno, né? Também ajuda muito. Tá, Emanuele? Acessa lá que tem data para fazer. Tá no prazo ainda, tá, Emanuele? Mas não procura não perder, né? O prazo. Muito bem. Então, vamos iniciar pelas estruturas de mercado. Nós temos uma divisão de estrutura, tá? A gente tem o mercado de bens e serviços. E a gente tem o mercado de fatores de produção. E a gente tem nessa estrutura de mercado, cada uma delas, uma classificação, então. Né? Como é que a gente classifica esses mercados, né?
Então, no mercado de bens e serviços, nós temos concorrência perfeita, nós temos o monopólio, o oligopólio, e nós temos, por fim, a concorrência imperfeita, tá? Essa é a classificação no mercado de bens e serviços, os tipos de relações existentes, né, entre compradores e vendedores, né, produtores e o mercado consumidor, tá? No mercado de bens e serviços. Bens e serviços são o resultado de um processamento, de uma transformação. Então, adentrou na empresa a matéria-prima, transformou, processou, virou um bem. Uma cadeira, uma mesa, um guarda-roupa, uma TV, um computador, um celular, enfim, um tênis, uma calça, virou um bem. Ou então, adentrou, né, na empresa dados, informações, né, conhecimento, e a empresa gerou um serviço, né, que vai prestar. Tá? Esses diferentes tipos de serviços e produtos ficam classificados no mercado desta forma. E a gente vai ver, né, os detalhes de cada um deles na sequência, tá? Concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência imperfeita. Lá no mercado de fatores de produção, a gente também tem uma classificação, tá? Então a gente também tem concorrência perfeita. Nós temos o monopólio bilateral. Nós temos esses aí são uns trava-língua, tá? Monopisônio, hein? Tentem falar. Eu às vezes acerto e às vezes não, né? Monopisônio, que é primo irmão do monopólio. A gente vai entender essas diferenças depois. E a gente tem oligopisônio, que é o primo irmão do oligopólio, mas numa perspectiva diferente, né? Porque aqui nós temos fatores de produção, lembra? Fatores de produção, terra, capital e trabalho. E aqui nós temos os bens e serviços. Por isso, a nomenclatura muda aqui um pouquinho, né? Esse é oligopólio e monopólio, é monosopônio e oligopisônio. Esses palavrões aí. Mas a gente vai ver o conceito de cada um deles para entender um pouquinho melhor, tá? Então, no mercado de bens e serviços, concorrência perfeita. O que é uma concorrência perfeita nessa visão de relação, né? Comprador, produtor, né? Mercado e vendedor. É que a gente tenha muitos vendedores, muitos produtores e muitos compradores nesse mercado. Porque a gente tem, né, uma diversidade de relações de oferta e demanda. Então tem muita gente ofertando, então não tem como combinar preço, né? É muita empresa, tem 100, 200, 300 empresas, né, naquela área, né? E a gente tem milhares de consumidores podendo escolher entre essa infinidade de empresas. Então, né, acaba ocorrendo um equilíbrio, né, entre consumo e oferta que concorre para o melhor preço na visão do consumidor. Então, no mercado de bens e serviços, é muito bom, né, um mercado de concorrência perfeita. Tá? A nossa próxima classificação é o monopólio. Na visão consumidor-produtor, para nós consumidores, né, o mercado consumidor, o monopólio, não é muito bom. É bom para o produtor, né? Mas para a gente que compra, não é legal. Por quê? Agora nós temos uma única empresa ofertando aquele bem ou serviço e um mercado inteiro, né, para consumir dessa única empresa. O que acontece? Não tem concorrência, eu não tenho mais de quem comprar, eu vou ter que comprar do preço que ele quiser oferecer, com a qualidade que ele quiser oferecer, porque só tem ele, não tem mais ninguém. Então, o monopólio é uma possibilidade no mercado de bens e serviços e não é muito bom para a gente, né, na visão do consumidor. Tá? Então, se a gente tem um monopólio, por exemplo, de energia elétrica,
não tem muita concorrência, né? A gente tem que pagar o preço que está ofertado. Se a gente tem um monopólio de telecomunicações, então aquela empresa que oferece serviço de telefonia, né, só ela, não tem mais ninguém, tem que pagar o que ela oferece. Tá? Não é bom monopólio. Estatização, que aconteceu muito no Brasil, né, umas décadas atrás, acabou criando alguns monopólios, né? Petrobras, por exemplo, monopólio, Correio, um monopólio, né? É do Estado, mas só tem aquela empresa naquela área, né? Então todo mundo tem que servir daquela empresa. Né? Agora, quando a gente tem várias empresas, muda, né? A qualidade, muda a relação de preço, né? De consumo. Coisa que aconteceu para nós aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente teve a telefonia, né? Privatizada, né? Não deve ser da época de vocês, né? São bem mais novos. Mas a gente tinha uma única empresa prestadora de serviço de telefonia, era do Estado. E para ter um telefone, a pessoa tinha que fazer financiamento, né, no banco, né, para comprar a linha telefônica e sair pagando o financiamento da linha telefônica. Aí daqui a alguns meses, quando tivesse disponibilidade da linha, eles instalavam na tua casa. Né? Era aquele telefone que a gente botava o dedo e tinha que, né, girar ali para fazer a chamada. Né? Isso era a telefonia, caríssima. Quem tinha telefone em casa, numa determinada época, é porque era rico, né? Tinha muita grana, né? O pessoal não tinha telefone em casa. Era caro, poucas pessoas tinham, e a qualidade era bem ruim. Né? Depois que privatizou, agora a gente tem muito mais empresas, né, dentro dessa área, não tão numerosas quanto a gente gostaria, né, mas tem mais do que tinha antes. Né? A qualidade do serviço melhorou, porque agora a gente tem, né, quase todo mundo tem telefone, né? Não só a possibilidade de ter um telefone fixo, mas o telefone móvel, né, internet, muita coisa evoluiu de lá para cá, né? Mas por quê? A gente saiu do monopólio, né? Então o monopólio nunca é bom, né? Para o desenvolvimento da economia de um país e para a relação, né, de qualidade, preço, qualidade de consumo, tá? O monopólio é muito comum em economias estatizantes, né, planificadas, né? Eu quero que tenha empresa do Estado, né? E saio criando, né, empresas estatais, né? Característica do Brasil dos anos 50, né? Foi estatal para tudo que era lado, né? Até hoje tem muita estatal no Brasil, né? Teve uma época que chegou a ter 300, 400 estatais, agora tem um pouquinho menos, né? Umas 180, 170, né? Mas tem muita estatal ainda, né? Tem coisa pequenininha que a gente nem sabe é estatal, né? Oligopólio. O oligopólio não é o melhor dos mares, né? Mas também não é tão ruim que nem o monopólio. Né? Claro que o melhor dos mares é a concorrência perfeita, né? Mas o oligopólio já não é mais uma empresa só. Pelo menos aí tem algumas, né? Tem 4, 5, 10 empresas que atuam naquela área e a gente tem um grande mercado consumidor. O ideal é que fosse difuso, né? Tivesse milhares de empresas, né? Como na concorrência perfeita. Mas o oligopólio já melhora um pouco, tá? Tem algumas empresas atuando naquele mercado, né, em um grande mercado consumidor. Muito embora seja melhor que o monopólio, algumas distorções podem ocorrer no oligopólio. Então, se eu tenho 5 empresas dentro da mesma área, né, são poucas. E daqui a pouco, né, pode haver um acordo explícito ou não, tácito, entre essas empresas para oferta de serviço, preços dos pacotes de serviços que estão sendo ofertados. Então, telefonia pode ser um oligopólio. Sim. Quantas empresas de telefonia a gente tem aí, né? Oi, Vivo, TIM, Claro, Nextel, talvez, né? São essas aí, 4, 5, né? E se a gente for fazer uma pesquisa rápida aí na internet, internet de fibra ótica, quanto é que tá aí? Vocês vão achar da Oi, da TIM, da Vivo, da Claro, R$ 99,90, 200 mega. O mesmo preço, a mesma velocidade, mesmo pacote. Oligopólio. Né? Tem variedade de preços e de ofertas? Não tem, porque é um oligopólio. A gente vai dizer, combinaram, não combinaram? Né? Não sabemos, mas isso é um oligopólio. Né? Poucas marcas ou bandeiras de posto de combustível.
pode ser um grande problema. E né? A gente tem um oligopólio também, né? Você tem poucas bandeiras, né? Vai ter muito pouca variação de preço, né? De um lugar para o outro. Às vezes é o mesmo preço, exatamente igual, né? Você coloca lá 5 casas depois da vírgula, né? E aí tu olha um posto, olha no outro, de bandeiras diferentes, e é o mesmo valor, né? É um oligopólio, né? Isso, né? Lá, o sexto número depois da casa da vírgula lá num é 5, no outro é 6, né? Mas é um oligopólio, então isso pode ser um pouquinho mais vantajoso, né? Mas se houver essa relação entre essas empresas, vai ser quase que nenhum monopólio, né? Então, claro, tem que ter regulação do Estado, né? Para que isso não ocorra, né? Diversificar. Então, quando a gente vai ter, por exemplo, uma empresa que era estatal, ela vai ser privatizada, a lei, né, e o contrato de privatização que vai ser feito tem que ser muito bem feito para que a gente tenha uma variedade de empresas, né? Tem uma grande estatal, eu tenho que fatiar isso, né? Então, tantos por cento vai para uma empresa, tantos por cento para outra, e eu vendo para 5, 10, 20, 30, quanto mais empresas, melhor. Porque se eu pegar uma empresa estatal e privatizar para uma empresa só comprar, eu vou gerar um monopólio. Deixa de ser um monopólio estatal para ser um monopólio privado. Então, por isso as privatizações são tão importantes, né? E é importante que ela seja bem realizada para que a gente não saia, né, de uma situação para outra mais ou menos parecida, só saindo da mão do Estado para a mão da iniciativa privada, né? Tá? Muito bem. E aí, alguns exemplos de oligopólio, tá? Oligopólio não significa que é só uma, duas ou 5 empresas, né? 10 empresas pode ser um oligopólio, porque concorrência perfeita é a gente ter, né, 300, 400, 500 empresas, né, atuando naquele setor. Padaria, concorrência perfeita, né? Quantas padarias tem em Porto Alegre? Nossa, é muita, né? Aqui na CIS Brasil, cada esquina tem uma, né? Então, Professor, é muito positivo para o consumidor, né? Sim, pode falar. oligopólio tem a partir de algum número? Vamos supor, a partir de 2 empresas vendendo a mesma coisa, só empresas diferentes, aí se torna um oligopólio ou tem que ser a partir de 5, 6, 7? Monopólio é uma só, tá? Sim, Oligopólio, oligopólio. oligopólio são poucas empresas dentro daquele setor. Então, 10 empresas, 15 empresas aí, ainda é oligopólio, tá? Para a gente dizer que é concorrência perfeita, tem que ter muita empresa dentro daquele setor, que nem o exemplo das padarias, né? Quantas padarias tem em Porto Alegre? Deve ter mais de 1.000. Aí é concorrência perfeita, né? É ótimo para o consumidor, porque eu vou na padaria da esquina, o pãozinho tá R$ 7 o quilo. Eu vou na outra esquina, tá R$ 6 o quilo. Eu vou na outra, tá 6,50. Tem uma variação de preços, não há combinação dentro desse mercado, não há possibilidade de combinação, né, dentro desse mercado. Tá? E aqui, no setor de cosméticos, nós temos algumas empresas, tá? É menos de 10 ali. E algumas até foram adquiridas por outra marca, né? Acho que a Avon foi adquirida pela Natura, né, agora há pouco tempo. Então, Natura e Avon acabaram se tornando a mesma empresa. Até isso é regulado no mercado, e às vezes, claro, tem um interesse econômico, político por trás, né? Nós temos o CAD que tem que aprovar as aquisições, inclusive, né, no Brasil, justamente para evitar essas situações, né, de oligopólio e monopólio. Mas, né, pelos interesses políticos, muitas vezes as fusões são aprovadas, né? E aí a gente acaba caindo numa situação de oligopólio. Como está acontecendo agora, né? A dívida lá da Oi, em função de tudo que aconteceu, né? Em questão da corrupção aí dos governos anteriores, a Oi, né, se endividou enormemente, né, e foi vendida, parte dela. Para quem está sendo vendida, né? Para a Oi, para a Vivo, né? Uma parte das antenas de transmissão para uma empresa americana, né? Mas as empresas que já têm estão comprando partes da própria Oi, né? Então acaba gerando um oligopólio, né? Então o ideal seria vender para outras empresas, né? Que sejam, né, operadores de telefonia que existem aí pelo mundo, né? Continua sendo oligopólio, né? Quanto mais fechar o mercado, né, mais característico de oligopólio, né?
Agora, se uma empresa, por exemplo, aqui a Natura comprasse não só a Avon, mas a Mary Kay, a Jequiti, o Boticário, comprasse todos, aí a gente teria agora um monopólio, que a Natura é dona de todas elas, né? E aí a Natura vai determinar o preço, vai determinar a relação com esse mercado, né? Eu posso ter comprado 3 empresas, uma marca de alto padrão, médio e baixo padrão, mas eu que determino o preço, né, desse mercado. Continua sendo um monopólio, né? Então, o baixo padrão pode ser um preço bem alto, né? E o alto padrão pode ser muito mais ainda, porque eu que estou determinando, né? Não é uma concorrência, né? Que é bem diferente, tá? Tá, mas ô professor, se por Sim, um pode falar. acaso a Jequiti comprar o Boticário, a Jequiti não pode, por exemplo, ter valores diferenciados do Boticário? Porque isso está acontecendo muito com empresa de sushi. Uma empresa de sushi compra as outras e ela não informa que ela é a dona. Ela deixa as outras funcionando, fazendo divulgação, tudo. Eu só vou trocar a tua lógica, tá? É mais fácil o Boticário comprar o Jequiti do que o Jequiti o Boticário. Se bem que o Silvio Santos tem muito dinheiro, né? Não vamos duvidar que daqui a pouco ele vai lá e compra o Boticário, né? Mas é mais difícil, né? Mais fácil o Boticário comprar a Jequiti, tá? Mas que nem eu estava explicando antes, né? Se o Boticário comprar a Jequiti pode ser a segunda linha do Boticário. Mas quem é que determina o preço? É o Boticário. É um único dono, é um monopólio. Igual, né? Se tivesse só Boticário e Jequiti, comprei a Jequiti, em vez de ser um oligopólio, agora é um monopólio. Quem determina a empresa é um único dono, né? Professor, Sim? olha só, eu trabalho na Boticário, né? Aí o que que a Boticário fez? Estamos Que que a aceitando Boticário- envio de perfume, tá? Tá bom. Amostra, O que que a pode ser. Boticário... Pode deixar. O que que a Boticário fez? Ela também é dona da Quindice Berenice, né? No caso, a franquia ali do pessoal da Vissons. Tá. Então, eles continuaram com o nome, né, da empresa e mesmo assim continua, tipo, o mesmo dono, sabe? Sim, sim. Continua o presidente da empresa, tu quer dizer, Professor, Isso. né? ô, colega, complementando o que tu falou aí também, eles também são donos da Eudora. Eu também trabalhei na Quindice Berenice. Isso, na Mas verdade são já- várias, né? Eles são donos de Sim, várias a outras Boticário é marcas, dona olha das só. 3 lojas. Isso. Viu, senhor? Na nossa formatura vai ter vários brindes, viu? Da É, Boticário, da eu já Quindice eu fico Berenice. anotando tudo, Juliana. Eu já sei que uma é da Boticário, já sei que tu é da pizzaria, produto não vai faltar. E eu tô esperando os presentes, porque até agora não veio nada, né? E eu vou provocar vocês, a minha turma da manhã já me trouxe chocolate hoje de manhã. Já tem gente com nota 10 garantida até o final do curso. Eu dei o presente pro professor, né? Nota 10. Não precisa nem assistir às aulas, né? É só mandar o chocolate e pronto. É 10 na N1, na N2, até o final do curso. Todas as disciplinas da N1, todas as disciplinas do primeiro ciclo, todas as disciplinas do segundo ciclo. Vai ter que trazer chocolate em todas as aulas. Tá? É porque a gente é mais complicado, professor. A gente não se vê para te presentear. Aceito teleentrega. Ah, tá bom. Quiser mandar um iFood, tá aí. Fica a dica. Então tá, gente. Então foram exemplos interessantes aí, né? Tem empresa comprando outras, né? E que gera possibilidade, né? De oligopólio, enfim, ou até mesmo um monopólio, né? E nos fatores de produção, que é terra, capital e trabalho, nós também temos uma classificação, né? A diferença é, no primeiro caso, bens e serviços, isso já foi beneficiado, né? Já foi transformado, já foi processado por uma indústria, por um comércio, né? Nos fatores de produção, a gente tem, né, o elemento cru, por assim dizer, né? Então, no fator de produção da terra, né, eu tiro a agropecuária, a agricultura, né, os minerais, né, os metais preciosos, para citar um dos fatores de produção, né? E aí também há uma classificação para isso. Só que ele antecede o processo de manufatura, né? Os fatores de produção, né? Ou uma manufatura muito precária, né? Que depois vai ser beneficiada na indústria, né? Então nós temos também a concorrência perfeita no mercado de fatores de produção. E neste caso, a gente tem um mercado, a gente tem uma oferta abundante e o preço constante, tá? É mais
difícil, né? Mas pode ter uma concorrência perfeita aqui, né? A gente pegar um mercado de fator de produção que tenha muitas empresas explorando aquele mesmo tipo de elemento daquele fator de produção, tá? Então, vamos dizer que no Brasil inteiro, na agricultura familiar, nós tenhamos mais de 1.000 agricultores familiares produzindo, né, produto orgânico, né? Por exemplo, banana orgânica. Bom, aí a gente teria um mercado de concorrência perfeito. Temos milhares, né, produzindo, tirando da terra, né, um produto orgânico e ofertando esse mercado, que é múltiplo também. Então, tem multiplicidade de oferta e multiplicidade de consumo. Concorrência perfeita, exemplo lá dos mercados dos fatores de produção, tá? Mas nem tudo são flores, e aí no mercado dos fatores de produção a gente tem o oligopsônio também, tá? O oligopsônio segue aquela lógica similar, tá, do oligopólio. No entanto, agora, né, a gente está vendo o olhar da exploração, né, dos fatores de produção. Eu posso ter um mercado com poucos compradores e muitos vendedores. Exemplo dos laticínios, né? Aqui no Rio Grande do Sul ou em outros locais do país, no interior, a gente vai ter, daqui a pouco tem ali uma fábrica da Italac, Parmalat, e aí nós temos aí alguns vendedores, né, que tem lá sua produção de leite local, né? Então tem vários vendedores, né, pequenos vendedores com a sua produção de leite. Ele só tem um ou dois ou três, né, compradores, que são essas empresas que compram, né? Então a Parmalat, a Italac, a Lativida, né, que estão ali próximas e que vão comprar, né, esse leite produzido por esses grande número de produtores de leite. Então esse é o oligopsônio, né? Temos alguns compradores, muitos vendedores, tá? O exemplo dos laticínios, certo? Alguém falou? E a gente tem um monopólio bilateral, tá? Nesse caso, diferentemente dos bens e serviços, que a gente tinha um produtor, né, e muitos compradores, no monopólio bilateral eu tenho um produtor e um comprador, né? É uma simbiose aí, né? Então, eu só vendo para um e aquele um só compra de mim, né? Pode acontecer isso em função de contratos, né? Ou em alguma função, né, específica do tipo do produto, né? Do tipo de matéria-prima, que pode ser, às vezes, matéria-prima inovadora, né? E só aquela empresa está consumindo, né? Ou uma matéria-prima já existente, mas a gente tem um contrato, né? E tudo que eu produzo, só aquela empresa compra, né? Em função desse contrato, e a gente tem um monopólio bilateral. E, claro, nesse caso, né, há né, uma retroalimentação entre os dois, né? Se um deixar de comprar, o outro deixa de vender. Se um deixar de vender, o outro deixa de produzir. Então, é uma simbiose que existe entre os dois, é um monopólio bilateral, né? Poderia ocorrer, por exemplo, em algum país qualquer por aí, né? Eu ter uma única siderúrgica, né, e uma empresa mineradora, né? Poderia acontecer dessa forma, né? E aí a gente ter um monopólio bilateral, tá? Muito bem. Custos dos fatores de produção. Agora vamos começar as fórmulas, né? Hoje tem fórmula, tem cálculo, mas é tudo tranquilo, né? Nada complexo, né? Na semana passada a gente teve função demanda, função oferta. As fórmulas eram soma, subtrai, né? Divide, multiplica. 4 operações na matemática, né? Bem tranquilo. Aqui, nos fatores de produção, também, né? As fórmulas que vocês vão ver é soma, diminui, multiplica, divide. 4 operações na matemática. Nem precisa de calculadora, né? Dá para fazer tudo de cabeça, os cálculos. Né? Às vezes o pessoal me pergunta, professor, tem número grande? Eu fico até apavorado, o que é um número grande, né? A pessoa pergunta quando é número grande se precisa de calculadora, né? Às vezes não fazem essa relação. Se o número for muito grande, eu vou precisar da calculadora, senão eu não consigo fazer. Né? O número com vírgula, né? Mas não se preocupem, é tranquilo. Então, gente, obviamente, o objetivo das empresas é obter a maximização da receita, né? Então, a gente quer a máxima receita.
Para que eu tenha a máxima receita, eu preciso controlar os meus custos. Senão, daqui a pouco, né, se eu não controlar os custos, estou gastando mais do que está entrando no caixa da empresa. Então, eu preciso conhecer quais são esses custos para poder controlá-los. Se eu não conheço, eu não consigo controlar, né? Então, nós vamos ver estes custos, tá? O primeiro deles é o custo total. Eu vou colocar no quadro, mas não se preocupem, quem está online, está compartilhado na tela a fórmula, tá? Custo total é igual ao custo fixo total mais o custo variável total. Coloquei no quadro, mas está aqui, né? Compartilhado na tela a fórmula. Então, CT, custo total. CFT, custo fixo total. CVT, custo variável total. Está aqui na tela, né? À esquerda, as siglas e o significado de cada um deles. Tá? O custo total, então, é a soma do custo fixo mais variável. Então, uma coisa que a gente precisa relembrar, tenho certeza que vocês já sabem isso, né? Mas, só para relembrar, o custo fixo é aquele que ocorre independente da empresa produzir ou não produzir. Né? Sou uma empresa de parafuso, não produzi nenhum parafuso esse mês. Eu vou ter que pagar aluguel? Vou ter que pagar os funcionários? Internet? Água? Impostos? IPTU? Vou ter que pagar. Não produzi nada, mas vou ter que pagar. Isso é custo fixo. Acontece independente da quantidade produzida. Muito bem. O outro elemento do custo total é o custo variável. Agora, se eu não produzir nada, eu não tenho custo variável. Se eu produzir um parafuso, eu já tenho custo de ter produzido esse um parafuso. Se eu produzir 10 mil, 1 milhão de parafusos, esse custo vai progredindo na mesma proporção que eu aumento a minha produção. Certo? Obviamente, já na quantidade de matéria-prima utilizada, já demonstra que esse custo vai ser variável, né? O custo de produzir um parafuso, eu vou usar uma quantidade de minério de ferro, por exemplo, se um parafuso for de ferro, uma liga de aço, enfim, o que for. Se eu fizer 1 milhão, qual é a quantidade de minério para fazer parafuso? É bem maior, então custo variável. Esse custo se altera ao longo do tempo conforme a gente aumenta ou diminui, né, a quantidade de produção da empresa. Tá? Então, mesmo que eu não produza nada, vai ter custo total? Vai ter, porque vai ter custo fixo, né? Então, mesmo que o custo variável seja zero, eu vou ter custo total que vai ser igual ao custo fixo. Sempre que eu produzir, eu vou ter o fixo mais o variável. Tá? No nosso exemplo, meus exemplos são sempre canetas, né? Porque eu estou sempre com as canetas. Então, né? Pergunta? Não? Pareceu que tinha feito assim. Foi um ato involuntário. Eu fico atento. Se o pessoal quer fazer pergunta, eu gosto de pergunta. Então, aqui, nós temos uma empresa de canetas, tá? Ela paga R$10 de fixo, de custo fixo. Seria bom, né? A gente tem o custo fixo assim, né, na nossa casa. Pô, R$10, né? R$10 paga aluguel, água, energia, custos administrativos. Mas é teórico, né? Infelizmente, é só teórico. R$10 de custo fixo. Cada caneta produzida custa R$4. CP, né? Custo de produção, custo de produzir uma caneta. Então, CP, custo de produzir a caneta, R$4. A produção da empresa são 10 unidades. Quantidade produzida, QP. 10 unidades é a quantidade produzida, por isso o símbolo QP. Pergunta, qual é o custo total? Bom, o custo fixo já está no enunciado. Tá? Custo fixo é 10. O variável depende da quantidade da produção. Então, vai ser uma relação, né, entre o custo de produzir aquela unidade vezes a quantidade que foi produzida. Então, o nosso custo variável total é a quantidade produzida vezes o custo de produzir, QP vezes CP. Né? Tá ali a fórmula na tela. Vou colocar no quadro aqui para vocês também. Então, o nosso custo variável total é a nossa quantidade produzida vezes o custo de produzir cada unidade. Tá? Então, foram 10 canetas produzidas, R$4 para produzir cada caneta. Custo variável, 4 vezes 10, R$40 o custo variável.
Agora, para achar o custo total é simples, né? No enunciado está ali o custo fixo 10, custo variável a gente encontrou 40, somos 2, né? 10 mais 40, custo total 50, que é o fixo mais o variável. Ah, mas se eu produzisse aqui 1.000 canetas, seria QP 1.000 vezes os R$4, R$4.000, né? De custo variável. Então, quanto mais eu produzo, mais vai ser a proporção de aumento do custo variável. Aí seria os 10 do fixo, mais os 4.000 do variável, né? Seria 4.010 de custo total. Tá? Então, o custo total, ele se altera ao longo do tempo em função do aumento da produção, porque o custo variável vai aumentando ao longo do tempo, conforme a gente aumenta a produção. O inverso também é verdadeiro, né? Se diminui a produção, diminui o custo variável e, portanto, diminui também o custo total, tá? Muito bem. Dúvidas, perguntas dessa primeira fórmula? Bem tranquilo, né? Não tem nem raiz, né? Não tem elevado ao quadrado, ao cubo, potência. É só somar, multiplicar, né? Operações básicas da matemática. Só tem que entender essa lógica que a gente falou agora, tá? Então, para entender a lógica aí do custo fixo total, vamos ver esse gráfico, né? Vejam que nesse gráfico, nós temos o eixo do custo e o eixo da quantidade. Então, aquela lógica do custo fixo. Se o meu aluguel for R$3.000, se eu produzir 50, 1.000 ou 1 milhão de unidades, o aluguel vai continuar sendo o mesmo. Então, vejam, né? O gráfico é linear, né? Não há qualquer alteração nesse preço. Né? Vou continuando a pagar mês a mês, né? Os R$3.000. É claro, né? O contrato de aluguel vai sofrer uma alteração anual, de acordo com o contrato, né? Mas se mantém fixo ao longo do tempo, tá? Não significa que o aluguel não vai sofrer reajuste, né? E o variável, muda a lógica, né? O variável, vejam, nós temos um eixo do custo e o eixo da quantidade. Mas agora, conforme eu vou aumentando a quantidade produzida, o custo vai aumentando, né? Então, quando eu produzia 50, o custo era 250. Passei a produzir 1.000, o custo foi para 5.000. Produzi 1 milhão, o custo foi para 5 milhões. Então, quanto mais eu produzir, maior será o meu custo variável, porque ele acompanha a quantidade produzida, tá? No caso, seria produção versus luz, conta de luz, isso? O custo variável, tá? Ele acompanha a quantidade que tu está produzindo, tá? É essa a lógica. É claro que se tiver mais horas de produção e a tua produção utilizar máquinas e essas máquinas consomem energia elétrica, a parcela da produção a mais de energia elétrica será variável, né? Tá? Tudo que tu vai incluir no teu processo produtivo em função da quantidade vai variar conforme a quantidade que tu produz. Tá? Todo o insumo. Se na tua produção tu usa água, né? É um processo siderúrgico, né? E para fazer aquela peça metálica, né? Utiliza água, tá? Aquele consumo de água vai variar conforme a quantidade de peças que tu produz, tá? Então tudo que tu utilizar no teu processo produtivo vai acabar variando em termos de custo, né? Conforme a quantidade produzida. Embalagem é a mesma coisa, né? No caso da pizzaria, né? Quanto mais pizza fizer, mais pizza vender, mais embalagem de pizza, né? Vai. Se o senhor sempre usar exemplos de pizza, é mais fácil para eu entender. Viu? Se eu sempre falar de pizza, eu sempre vou te lembrar que tu pode me mandar uma aqui, né? Assis Brasil, QI, facilzinho, né? Os motoboys todos vão achar aqui. Hashtag fica a dica. Isso, o gasto de enviar uma pizza é um custo, né? Que, claro, a Juliana vai assumir esse custo, né? E o professor não vai poder assumir esse custo, aí o professor recebe pouco. Muito bem. Mas ficou legal o exemplo, né? Que a Juliana trouxe, porque tudo que envolve processo produtivo, né? Vai acabar aumentando o custo junto, né? Foi o raciocínio que ela fez. Então, a nossa próxima fórmula agora é o custo total médio. Tá? Então, vou colocar no quadro aqui, mas está na tela ali, né? Para quem está online. Então, custo total médio vai ser o nosso custo total da fórmula inicial, né? Dividido pela quantidade produzida. Tá?
Então, a média, né, do custo vai acompanhar a quantidade que a gente produz, né? Então, a tendência é que quanto mais a gente produza, né, o custo médio tende a reduzir. Porque o custo total será maior, custo médio total será maior se eu não produzir nada, né? Agora, quanto mais eu produzir, né, vai aumentando aqui a quantidade, a tendência é que esse custo total médio seja decrescente ao longo do tempo, né? Tá? Então, o nosso exemplo aí das canetas, já tínhamos calculado antes e está no enunciado aqui, né? O custo total é 50. Foi o valor que a gente obteve, né, no cálculo anterior. Custo fixo 10, custo variável 40, somou os dois, custo total 50. Ok. E aqui, no enunciado, repete a quantidade, né? 10 canetas. Bom, a fórmula muito fácil, né? Muito simples. Vou pegar o custo total, está no enunciado 50, dividir pela quantidade produzida, está no enunciado 10. Né? 50 divididos por 10, custo total médio, 5. Não tem nem vírgula, né, nesse cálculo aí, né? Vírgula 0,5, vírgula 0,8, né? É 5, 5,0. Fácil, né? Então, quanto maior for a quantidade produzida, tende, né, o custo total médio, então, a ser decrescente, tá? Reforçando, né? Essa aula está sendo gravada, os slides, né, que a gente está utilizando na gravação, tudo isso depois fica disponível para vocês no Classroom. Tanto os slides, quanto a própria gravação, tá? Próxima fórmula, custo variável médio. O custo variável médio vai ser o nosso custo variável total dividido pela quantidade produzida. Então, vocês já estão começando a perceber que, daquela fórmula original, né, custo total igual custo fixo total mais custo variável total, foi a primeira fórmula que a gente viu, né? Todos os médios, né, é um desses elementos da fórmula principal dividido pela quantidade, né? Porque o custo total médio, o que é? Custo total pela quantidade. Custo variável médio, custo variável total pela quantidade. O que vai ser o custo fixo médio? Óbvio, né? Vai ser o custo fixo total pela quantidade também. Mas, custo variável médio, custo variável total dividido pela quantidade, tá? Então, o exemplo das canetas permanece. R$50 de custo total para produzir aquelas canetas, né? E aí nós temos, né, o custo por unidade, né, produzida, R$4 para fazer cada caneta, é R$4. Então, tenho aí, né, como achar tranquilamente o meu custo variável total. Por quê? Se são 10 canetas e cada caneta é R$4, como é que eu acho o custo variável total? Quantidade produzida vezes o custo de produzir uma caneta. Então, são 10 canetas vezes R$4, R$40, custo variável total. R$40 dividido por 10, que são as 10 canetas, vai me dar um custo variável médio, então, de R$4. Tranquilo, né? Sem surpresa, muito fácil. Tenho certeza que vocês, né, são craques na matemática, né? Então, olhar isso aqui, puxa, de letra, né? Muito tranquilo, né? Quem está acostumado, né? Já veio aí do ensino médio, né? Lá do fundamental, fazia Bhaskara, né? Teorema de Tales, teorema de Pitágoras, né? Álgebra, equação de segundo grau, inequação, né? Essas coisas aí, tudo básico, né? Que vocês aprenderam lá, era muito mais complicado do que essas fórmulas aqui, né? Bem tranquilo essas fórmulas. Fala a verdade. É, né? Hã? Tranquilo. Não me olha com essa desconfiança aí. É tranquilo. É só ali, ó, divisão. Olha só. Nunca pensei que economia era tão fácil. Né? Muito bem. Então, seguindo a mesma lógica, né? Eu estava falando para vocês que cada elemento daquela fórmula básica, para achar o médio, né? Ela dividir ele pela quantidade, então o custo fixo médio vai ser o custo fixo total dividido pela quantidade. Então, custo fixo médio igual ao custo fixo total dividido pela quantidade produzida. Então, da fórmula, né, original, custo total, custo variável total, custo fixo total, quando eu divido cada um deles, né, pela quantidade, eu tenho um médio, né, de cada um. Custo total médio, custo total pela quantidade. Custo variável médio, custo variável total pela quantidade.
custo fixo médio, custo fixo total pela quantidade. Nem precisa, né, anotar a fórmula, vou me lembrar de cabeça. Só preciso saber a primeira fórmula, as outras médio é tudo dividido pela quantidade. Né? Mas mesmo assim tem gente anotando, é isso aí. Então, custo fixo médio, fixo total pela quantidade. Custo fixo total era 10, né? Quantidade de canetas produzida, 10 canetas. Bom, 10 por 10, 1. Né? Custo fixo total 10, dividido por 10 quantidade, temos um custo fixo médio de R$1. Bem tranquilas as formas, tenho certeza, né, que ninguém vai errar aí essas questões na nossa avaliativa 2 lá do Moodle, né, que é conteúdo dessa avaliativa 2 que vale 1 ponto, né. Claro, gente, não vai ter, né, somente cálculo, tem a parte teórica, né, e você tem que ler a apostila também, né, não é só a aula ao vivo aqui, tem que ler a apostila, né, faz parte, né, do processo de estudo de quem é aluno EAD, né, não é só a aula do dia, que é ao vivo, mas tem os outros dias de estudo, né, que vocês têm que ter, pelo menos, né, dos 4 dias que seria, né, normal do curso, quem é do EAD tem aula presencial um dia na semana, e os outros 3 dias tem que reservar pelo menos aí 2 horas, né, para estudar, né, faz isso, né, tu riu aí, mas tu faz, né, tem certeza. Já que a gente está fazendo um curso, está estudando, né, quer crescer na carreira, na vida, né, profissional, vai se empenhar e vai estudar na mesma proporção, né? O resultado vem na mesma proporção do empenho, tá? Teoricamente. Próximo elemento, custo marginal, tá? Então aí é aquele custo, né, do colega lá do celular, né? Levaram o celular dele, é isso o custo marginal, né? Então, custo marginal, o símbolo é CMG. Sobre o que significa marginal? Marginal, Nesse caso. tá. Marginal, no nosso caso aqui, significa que nós temos algo que ultrapassou um determinado limite. Tudo aquilo que estiver à margem desse limite é marginal. Exemplo, eu tenho aquele custo, né, para produzir, o custo total para produzir as 10 canetas. O custo total é 50. Toda vez que eu ultrapassar esse limite de 50, eu tenho um custo marginal. Se eu produzir uma caneta a mais, o custo já não vai ser mais 50. Isso vai ser 50 mais alguma coisa, mais X. Esse custo a mais é um custo marginal, porque ele sai daquele limite, daquela margem. Tá? Por isso, Tá, custo mas marginal. o marginal é só aquilo que extrapola ou é o total? Aquilo que extrapola, tá? Aquilo que sai Tá. do previsto. Então a gente Tá, vai ter o custo entendi. marginal, a gente vai ter a receita marginal, porque a gente também tinha uma receita prevista, né? E aí, se eu produzir a mais, então eu vou ter uma receita marginal, receita de ter feito algo a mais daquilo planejado. Toda vez que eu tenho um custo marginal, automaticamente eu vou ter uma receita marginal também, tá? Muito bem. Então, o custo marginal, ele é a variação entre aquilo que eu tinha previsto e aquilo que veio a mais, né? Tinha previsto 50, tive que produzir, né, mais uma peça, esse custo foi 50 mais X. Eu tinha que produzir 10 canetas, agora eu tenho que produzir 11, então tem uma quantidade, uma unidade a mais. E essa unidade a mais vai ser vendida, por isso eu vou ter uma receita também dessa venda a mais, que será a receita marginal. Então eu sempre tenho uma variação, né, nessa situação de seja custo marginal ou seja receita marginal. Eu tenho um custo inicial e um custo final. Eu tenho uma receita inicial e uma receita final. Eu ia vender 10, vendi 11. Então, eu tinha um custo de 10 e agora eu tenho um custo de 11. Tá? E o nosso cálculo dessa variação, né, é dado pelo símbolo delta, que significa variação, que é sempre, o significado é sempre, o valor final menos o valor inicial. Se a gente inverter essa lógica, né, a gente vai ter sempre um número negativo, né? Então, se eu tinha um custo de 100 e agora eu tenho um custo de 120, eu tenho o inicial 100 e o final 120. Então, é o final menos o inicial, é 120 menos 100.
Ou seja, eu tenho um custo marginal de 20, certo? É uma variação do custo. Se eu inverter, eu vou ter o inicial 100 menos o final 120, eu teria um custo de menos 20, né? Então dá Doutor, um erro na lógica aí do custo. Sim, não pode falar. entendi esse seu exemplo de 120 menos 100. Não consegui captar a ideia. Então vamos lá de novo. Se eu tenho um custo inicial de R$100, tá? Seja o que eu estiver produzindo, tá? Estou produzindo lá 10 peças e essas peças produzidas custaram R$100. Agora eu vou produzir 108 peças e agora esse custo, que era 100, agora é 120, porque eu estou produzindo peças a mais, tá? Então eu tenho uma variação de custo. Eu tinha um custo que era 100, agora o custo é 120. A variação do custo é o custo final, 120, menos o custo inicial, 100, por exemplo. Eu teria, então, uma variação de custo de R$20. Tá, mas ali se, por exemplo, eu vou fazer 100 e aí eu decido fazer 108, não é porque eu tenho esse custo? Não é para mim mudar o meu custo total? O custo ele sempre ocorre, tá? Quando tu produz as peças a mais. Então, quando eu produzi 100, eu tinha o custo de produzir 100. Quando eu produzir 108, é que vai acontecer aquele custo do 108, né? Ah, tá, foi como, por exemplo, obrigação, entendeu? Eu tinha que produzir 100 camisetas, mas aí deu um problema, aí eu vou ter que produzir 108 para sobrar 8 peças. Aí esse custo de 8 camisetas a mais não era um custo planejado, isso? Por exemplo, pegando esse teu caso, né? Tu tinha lá 100 camisetas, tu teve um pedido a mais, né? Surgiu um pedido, e aí tu vai produzir mais 8 por causa desse novo pedido. Tu vai ter um custo de produzir mais 8, né? Então tu tem uma diferença, né? Que é um custo de mais 8 peças, tá? Eventualmente, mesmo que tu faça uma produção para estoque, né? Então eu tenho um pedido para 100, mas vou produzir 108, eu vou deixar 8 em estoque. Igualmente tem esse custo, né? Por ter produzido, tá? Sim, sim. Não necessariamente tu vendeu, né? Mas igualmente o custo vai ocorrer, tá? Tá, é que no caso, o que eu entendo? Que esse custo vai sair do meu lucro, entendeu? 100 camisetas eu já tenho aquele valor para mim ter um lucro. Aí se eu vou gastar mais 8, eu vou perder dinheiro do meu lucro porque eu estou investindo em mais 8. Se tu não vender essas 8, né? Isso. Ela ficar no estoque, aí sim. Tá? Vai impactar bastante na tua receita, né? Seria o custo ruim. O custo bom é quando tu produz mais e vende aquilo a mais que tu produziu. Isso. Sempre vai representar um custo marginal. Só que a receita pode ou não acontecer, né? Então o custo marginal sempre vai ter. Seja para estoque ou seja porque tu vai vender, tá? Sim, sim. Certo? Obrigado. Então a nossa fórmula do custo marginal é a nossa variação do custo total dividido pela variação da quantidade produzida. Então, o delta é a variação, tá? Variação do custo. Então, esse raciocínio que a gente estava fazendo antes de chegar na fórmula, né? Eu tinha um custo inicial e depois, por produzir a mais, vou ter um custo final, né? Aquela diferença entre o custo 100 e o custo 120, né? Então, é o custo final, por exemplo, 120, menos o custo inicial 100, por ter produzido aquelas peças a mais, tá? É sempre o final menos o inicial. Na quantidade é a mesma coisa, né? Para gerar esse custo de 100, eu produzia lá X peças, né? Era o valor inicial. Agora é X peças mais tanto. É a quantidade final. Então é a quantidade final menos a quantidade inicial. Então se era inicialmente, né, 50 peças e agora é, né, 120, 50 peças e 120 peças, final é 120 peças, a quantidade inicial é 50, então é 120 menos 50. Sempre a quantidade final menos a quantidade inicial. Sempre o custo final menos o custo inicial. Tá? Somente para não dar, né, a inversão no sinal do resultado. Tá? Muito bem.
No nosso exemplo, né, são as 10 canetas, só que agora, né, essas 10 canetas que custaram, né, R$ 50 de custo total para produzir, né, agora nós vamos produzir 11 e o custo vai para 57. Então, eu tenho 10 canetas que eu produzi e agora estou produzindo 11. Quantidade final, 11. Quantidade inicial, 10. 11 menos 10. Para dar o delta quantidade da fórmula. O custo era 50. Agora, por ter produzido uma unidade a mais, é 57. É o custo final, 57, menos o custo inicial, 50. Tá? Que é o delta custo total ali da fórmula. Aí depois é só dividir um pelo outro, né? E achar o custo marginal, tá? Então, primeira parte, o custo final menos o custo inicial. Custo final 57, custo inicial 50, 57 menos 50, variação do custo, então, R$ 7, que é a parte de cima da divisão. Tá? Depois, variação da quantidade, a quantidade final menos a quantidade inicial. Nós tínhamos uma produção de 10, agora aumentou para 11. Quantidade final 11, menos 10, a quantidade inicial. A variação da quantidade é 1. Então, nós temos agora como calcular o custo marginal, que é a última linha ali que está na tela, né? Variação do custo, 7. Era 50, foi para 57. 57 menos 50, 7. Variação da quantidade. Era 10, foi para 11. 11 menos 10, 1. Então, ficou 7 divididos por 1. Custo marginal, 7. Então, o custo marginal por produzir uma caneta a mais, né, uma unidade a mais, desse tipo de produto são R$ 7. Toda vez que eu produzir uma caneta a mais, então, eu tenho um custo marginal de 7 ou mais R$ 7 de custo. Tá? Então, esse é o conceito de custo marginal. E essa é a fórmula para a gente calcular esse exemplo aí, né? Nos ajuda a entender esse raciocínio, nunca esquecendo que seja custo ou seja quantidade, é sempre o final menos o inicial, tá? Porque olha a lógica, se eu tivesse invertido aqui, né, na quantidade, o inicial menos o final, ia ficar menos 1, né? E aí eu ia ter um custo marginal negativo, tá? Então, por isso é sempre o final menos o inicial. Muito bem. Agora vamos à receita. Né? A nossa receita, então, é receita total, que se obtém através da quantidade vendida vezes o preço de venda. Tá? QV, quantidade vendida, vezes PV, preço de venda. Aqui, quando a gente diz receita total, é óbvio, né? Que a gente está falando da receita bruta, né? Aquela que entra no DRE da empresa, a primeira conta do DRE, né? O ROB, Receita Operacional Bruta, que é a conta onde entra, né, o valor das vendas da empresa, né? Quanto ela estiver vendendo, está entrando no ROB, a primeira conta do DRE, lá na contabilidade. É a nossa receita total. Simples. Quantidade que vendeu vezes o preço de venda. Tá? Outras receitas, né? Lucro operacional, lucro líquido, a gente vai, né, no DRE, né? Tira lá, né? Despesas operacionais, custos operacionais, né? E vai chegando nesses valores intermediários dentro do DRE, né? Lucro bruto, lucro operacional, lucro líquido, tá? Mas aqui no caso é só a receita bruta, ou seja, só o resultado da venda. A gente não está fazendo qualquer tipo de, né, retirada, né, desse valor para chegar numa receita posterior ou num lucro posterior, tá? É só o bruto mesmo, por isso é só QV vezes PV. Quantidade vendida vezes o preço de venda. Essa receita, que é a receita bruta, tá? No caso, nosso exemplo das canetas, né? Vai ser R$ 110. Por quê? Agora a gente está produzindo 11 canetas e o preço de produzir cada caneta ali é R$ 10. 10 vezes 11 canetas produzidas, a gente chega a uma receita total de R$ 110. Quanto mais caneta eu produzir, mais receita eu vou ter, né? O dinheiro que entra no caixa da empresa. Imagina que está no caixa do supermercado e uma pessoa veio com 5 quilos de arroz. Vendeu, ela pagou em dinheiro, né? 5 quilos de arroz está caro agora, hein? Tio João está R$ 30. Né?
recebi os R$30, coloquei no caixa da empresa. Essa é a minha receita da venda dos 5 quilos de arroz. R$30. Depois a empresa vai usar esse dinheiro da receita para pagar os funcionários, né? Pagar luz, água, telefone, internet. Mas aí são os custos que a gente retira da receita para chegar no lucro. Não é isso, né? A receita é só o valor bruto, o valor que entrou no caixa da empresa, né? Entrou lá no ROB, né? A receita operacional bruta, tá? Então, por isso é a quantidade que vendeu vezes o preço que está na prateleira. Simples assim, tá? No caso das canetas aí, R$110. Doutor, Sim? no caso ali, se tivesse alguma questão referente à marginal, eu teria que contar todas as 108 camisetas ou teria que contar só 100 camisetas ou só 8 camisetas? Por exemplo, se eu tiver que fazer a receita total, mas aí eu tive uma marginal de 108 camisetas, que nem aquela hora. Tá. Na receita total, a gente não está considerando custo marginal aqui, tá? Tá, sim, Porque a não, gente vai mas fazer aí uma comparação entre receita e custo quando a gente for ver a receita marginal. Aí sim tem essa comparação que você está falando. Que é também tem isso, a receita marginal em relação ao custo marginal. Aí a gente vai ver o que vale a pena, né? Se vale a pena produzir mais ou não vale a pena nessa comparação entre receita marginal e custo marginal. Ah, tá, eu não sabia que tinha receita marginal, mas tudo bem. Vai ter. Já vamos chegar nela. Mas antes, né, a gente tem a receita média, tá? Então, a receita total dividido pela quantidade é a nossa receita média. Receita total média, né, é igual a nossa receita total dividido pela quantidade produzida. Então, a receita total a gente calculou no exercício anterior, né, mas igual está no enunciado. Os enunciados sempre vão dar para vocês, né, os valores para fazer os cálculos, porque se não tiver no enunciado, não tem como fazer o cálculo, né? O pessoal às vezes me pergunta, professor, mas esses valores vão estar no exercício? Claro, né? Claro que vão estar, senão não vai ter como fazer. Então, está no enunciado, mas a gente já calculou antes, né? A receita total deu 110, né? E o próprio enunciado já está dizendo, reforçando, relembrando que a quantidade produzida foi 11. Então, 110 divididos por 11 vai nos dar uma receita média de R$10 por unidade, tá? Então, a gente vai ver daqui a pouquinho a receita marginal, mais alguns conceitos ali, e já vamos para o intervalo, né? O pessoal que está aqui no presencial já viu outra turma aí para o intervalo e já ficou ansioso. Só vamos fechar o conteúdo e a gente já vai para o intervalo, tá? Muito bem. Receita média tranquilo, né? É dividir a receita total pela quantidade produzida, tá? Agora a receita marginal. Receita marginal, obviamente, né, que se eu produzo uma peça a mais e tenho um custo marginal por produzir aquela peça a mais, ao vender aquela peça a mais, eu vou ter uma receita marginal, que saiu daquela margem inicial imaginada, certo? Então tem uma receita marginal toda vez que eu vendo, né, uma peça que teve um custo a mais por ser produzida, tá? Esse é o conceito, então, da receita marginal por causa, né, desse limite que nós ultrapassamos visto aquilo que tinha sido planejado para a produção. E aí vem essa comparação que a Juliana estava comentando antes, né? Como é que eu vou saber se vale a pena ou não produzir aquelas unidades a mais, né? E pode acontecer de que não seja, né, efetivamente, né, lucrativo para a empresa, dependendo das características, do quanto a gente vai ter de custo por fazer, né, aquele trabalho a mais, pode ser que o custo seja maior que a receita. Então a gente precisa fazer essa comparação, tá? No primeiro caso, quando a receita marginal for maior que o custo marginal calculado, há interesse em aumentar a produção, porque cada unidade a mais que eu produzo me gera uma receita marginal maior do que o custo marginal que vai ocorrer, certo? Então o gasto que eu vou ter, né, para fazer aquela peça não supera a receita calculada, a receita marginal. Mas pode haver, sim, o caso em que a minha receita marginal seja menor que o custo marginal. Aí eu não tenho interesse, né, de fazer aquela produção a mais. Para fazer aquelas 10 canetas, né, a gente trabalhou 8 horas. Caneta é difícil de fazer essa, né?
A gente trabalhou 8 horas para fazer as 10 canetas. Mas para fazer uma caneta a mais, quantas horas a mais eu vou ter que trabalhar? Mas essas horas a mais vão ser extras, não é a hora normal. E esse valor da hora extra, quanto é que vai representar? Quantas pessoas vão fazer hora extra para fazer essa produção a mais? Esse custo compensa ou não? Nesse sentido, eu posso ter uma receita marginal menor que o custo marginal. Então, fazer uma a mais ou 2 a mais talvez não seja atrativo para a empresa. Talvez o atrativo seja, o ganho seja na quantidade, né? Eu vou fazer mais 1.000 canetas. Bom, aí pode ser que eu tenha uma receita marginal maior que o custo, porque a quantidade pode compensar. Mas eu preciso calcular isso, por isso eu preciso, então, da receita marginal e do custo marginal. Eu comparo os dois, né? Para essa quantidade, a receita marginal vale a pena, então vamos produzir. Mas para essa quantidade, a receita marginal vai ser menor que o custo. Então não vale a pena fazer essa produção. Então eu posso dizer, sim, aceito o teu pedido. Não, né? Nessa quantidade eu não vendo. Eventualmente isso pode acontecer, né? Principalmente nas grandes indústrias, né? Que tem uma margem de lucro pequena e vão fazer sim essa comparação, né? Olha, pedido de 10 peças eu não aceito, né? A partir de 100. Por quê? Relação receita-custo. Camiseta, mesma coisa, né? Tudo isso pode ter essa relação, né? Existe uma situação em que a receita marginal é igual ao custo marginal, a gente chama isso de lucro total máximo, ou seja, na mesma proporção positiva, tá? Na mesma proporção que eu aumento o custo, eu aumento na mesma proporção a receita, considerando que a receita já é positiva frente ao custo, tá? Eu tenho custo 1 e receita 7. Então, toda vez que eu tiver um custo 1, eu tenho receita 7. A diferença é 6, então eu sempre vou ter um ganho de 6. Então, eu sempre vou ter um lucro máximo independente da quantidade que eu produzir. Então, né, essa situação é uma situação de lucro máximo, tá? Nós estamos vendo questões de cálculo, algumas questões de teoria, né? Nessa primeira parte da aula, mas depois do intervalo chamada vai ter exercícios, e os exercícios são continuidade da aula, né? Não significa que a aula terminou, o conteúdo terminou depois que a gente viu essa primeira parte. Porque nos exercícios pode ter questões que você tem que pesquisar na apostila para achar aquele resultado, para achar aquele conceito, né? Então fiquem atentos, porque exercício é continuidade da aula, né? Então vai ter coisas aí nos exercícios que, mas não estava nos slides. Então pesquisa na apostila, né? Vai estar lá para complementar isso que a gente está falando aqui. São escolhas, né? Para a gente não ficar só na teoria, só falando, né? Para vocês exercitarem e pesquisarem também, tá? Eu tenho que ver ali se hoje está liberado. Se tiver, a gente pode usar as máquinas ali para fazer os exercícios, ou faço pelo celular, né? Mas eu passei ali a hora que eu cheguei, não tinha ninguém. Não sei se a hora que tu chegou já tinha, não tinha, então deve estar liberado hoje. A gente pede para usar ali, tá? Então, receita marginal, a variação da receita total pela variação da quantidade, tá? Quantidade produzida. Então, como a gente já tinha visto o custo antes, a ideia lógica é a mesma, só que agora é sobre a receita, né? Eu pego a receita final menos a receita inicial, divido pela quantidade final menos a quantidade inicial. Vai me dar, então, a minha receita marginal por produzir, né, aquela peça, aquela quantidade, né, a mais, ou prestar aquele serviço a mais, tá? E eu trouxe um exemplo em uma tabela agora, que no cabeçalho lá nós temos quantidade, custo total e receita total. São os elementos que a gente precisa, né, para calcular tanto receita marginal quanto o custo marginal. Olhando a quantidade, nós temos ali uma progressão aritmética, né? 0 produção, produção 1, 2, 3, 4, 5 até 7. Então, se eu tiver quantidade 0 produzida, qual é a minha receita? 0, porque não vendo nada, se não produzo nada, não vendo nada, não tem receita. Mas custo tem, né? Produzindo 0, tem custo 8. Por quê? Custo total igual a custo fixo mais variável. Se eu não produzir nada, não tem variável, mas o fixo tem. Então, mesmo não produzindo nada, tem um custo total ali, né? Que é o fixo mais variável 0. Ok. Então, uma lógica importante. E aí nós vamos ver essa variação de quantidade, né, da primeira linha para a segunda, tá? Quantidade que está variando de 0 para 1. Não estava produzindo nada, entrou um pedido. Vou produzir uma peça, tá? Variação da quantidade de 0 para 1. É o final menos o inicial, a quantidade, né?
Então vai ser o 1 menos o 0. Para calcular a receita marginal e o custo marginal, eu também vou considerar isso. Quando a quantidade sai de 0 para 1, o custo sai de 8 para 9. Então, o meu custo marginal, variação fazia, né, 0, tinha custo 8. Fiz 1, tenho custo 9. Então, o final menos inicial. Custo 9 menos o 8. Dividido pela variação da quantidade. Produzia 0, produzindo 1 agora. O 1 menos o 0. Tá? 9 menos 8, 1. 1 menos 0, 1. 1 dividido por 1, 1. Meu custo marginal. Se tu errar essa aí, olha. Nossa, que simples. Muito Credo. tranquilo, né? Bah. Não Sim, ó. sabia que economia era tão fácil. Todo mundo vai querer fazer economia na faculdade agora. Receita marginal. Variação da quantidade. Produzia 0, agora comecei a produzir 1, né? Receita produzindo 0, a receita era 0. Quando eu produzi 1 e eu vendi, eu tive uma receita de 8. Simples, né? Receita marginal. A receita inicial 0, depois a receita final 8. Então a receita final 8 menos o 0. 8 menos 0, 8. Quantidade produzida era 0, final 1. 1 menos 0, 1. 8 dividido por 1, 8. É a nossa receita marginal. Se eu fizesse uma comparação, vale a pena produzir essa unidade a mais? Receita marginal por produzir uma unidade a mais, 8. Custo marginal, 1. Então vale a pena, vou produzir esse 1, porque eu vou ter uma receita, né, maior do que o custo. Tá? E a gente pode fazer, né, esse comparativo em toda a tabela, para ver se em todas as quantidades eu vou ter sempre, né, uma receita marginal superior ao custo marginal ou não. Tá? Mas não vamos fazer isso com vocês. Aqui já está bom. Né? O lucro, gente. Lucro ou lucro total é a mesma coisa, tá? L ou LT, tá? O lucro total é a nossa receita total menos o nosso custo total. Então, eu tenho uma receita de vendas, eu tenho os custos conectados, né, àquilo que eu vendi, lucro vai ser o resultado, então, daquilo que eu vendi, receita da venda, menos o custo por ter produzido, né, aqueles produtos vendidos. Né? Seria o nosso lucro bruto, o LB, lá do nosso DRE. Né? Quem não fez contabilidade ainda, né, vai ver essas coisinhas aí que a gente está comentando. Quem já fez está lembrando, né? Que sofrência, chega a correr uma lágrima aí, né, quem fez contabilidade. Mas não é tanto assim, é bem tranquila a contabilidade, né? Mais fácil ainda que economia. Né? Quem já fez, confere, né? Isso aí, né? Mais ou menos ali o colega, né? Tem as suas complicações, né? Mas não é difícil não, tá? Lucro, receita total menos custo total. Receita 110, lembram? 11 canetas, R$10 cada caneta, 10 vezes 11, receita 110. Está aqui, receita 110. Menos 57. Para produzir 11 canetas, o custo total é 57. Então, 110 menos 57 deu um lucro de R$53. Simples, fácil. Ninguém vai errar isso na prova, nem nas avaliativas. Vamos combinar, né? Não está difícil. Ponto de equilíbrio. Última fórmula, prometo. No ponto de equilíbrio, nós temos uma situação em que a receita total é igual ao custo total, tá? Então, no ponto de equilíbrio, a receita total é igual ao custo total. Então, se a receita total ela é a quantidade vendida vezes o preço de venda, somente e tão somente no ponto de equilíbrio, o custo total também será, né? Quantidade vendida vezes o preço de venda. Porque a fórmula do custo total a gente sabe, né? Fora do ponto de equilíbrio, o custo total é custo fixo mais custo variável. Certo? Mas quando a gente tem o ponto de equilíbrio, a receita total ou igual, né, ao custo total. Tá? O que significa esse ponto de equilíbrio? Enquanto, né,
eu não estou tendo lucro, o meu custo, né, é maior, né? E eu estou começando a vender, né? Porque lembram, né? Sempre tem custo fixo. Se eu não vendo nada, tem um custo, né? É receita zero. Então tem aquele custo ali. Conforme eu vou fazendo as vendas, né? A receita vai aumentando. E quando a minha receita fica igual ao custo total, eu cheguei no meu ponto de equilíbrio. Ou seja, tudo que eu produzir a mais além daquele custo ali vai gerar lucro. Então, o ponto de equilíbrio é importante para que toda empresa conheça. Seja uma empresa pequenininha, seja uma mega empresa, todas devem conhecer o seu ponto de equilíbrio. Ou seja, a receita mínima que eu empato, que eu igualo os meus custos. Porque a partir dali, eu vou gerar o lucro. Então, ponto de equilíbrio, eu tenho que saber. Quanto no mínimo eu tenho que vender no mês para chegar no equilíbrio? Porque é a partir dali que eu vou começar a ter lucro. Se eu não chegar ali, naquele mês, ou nos meses que eu não chegar ali no ponto de equilíbrio, eu estou tendo prejuízo. Toda empresa tem que conhecer esse número. Tá? Tem que fazer isso. É uma meta, é um indicador da empresa. Tá? Então, sempre que eu tiver receita total igual ao custo total, é QV vezes PV, né? Tá? No nosso exemplo, pede para calcular o preço de venda, considerando o equilíbrio, tá? O ponto de equilíbrio. No ponto de equilíbrio, receita total igual ao custo total. E pede para calcular o preço de venda. Me dá ali a quantidade vendida é 11, tá? O enunciado me dá ali o custo total, 57. Bom, tendo essas duas informações, eu tenho que isolar o PV só, né? Porque a quantidade vendida vezes o PV igual a 57. O 11 está multiplicando o PV, muda para o outro lado da igualdade, trocando a operação, né? O 11 está multiplicando, passa dividindo. 57 divididos por 11 dá um preço de venda de R$ 5,18. Significa que a este preço, para essa quantidade, eu tenho a receita, né, igualada ao custo. Receita total igual ao custo total. Preços superiores a 5,18 vão me gerar lucro. Preços abaixo, prejuízo. Tá? Então é um outro elemento importante que a gente obtém do nosso cálculo, né, de ponto de equilíbrio. É a única forma de calcular preço de venda? Não, né? Tem o cálculo do preço de venda pelo markup, que é lá no marketing, né? Que a gente aprende a fazer. Depois também lá na disciplina de administração financeira, no segundo ciclo da administração, né, a gente também vê de novo essa forma do preço de venda pelo método markup, que considera custo, impostos, né, comissões e outras coisas para determinar o preço de venda, né, mais adequado para a empresa, tá? Mas esse é o preço de venda de equilíbrio. Agora sim, 3 conceitos e a gente já vai para o intervalo. Diferença entre visão econômica e visão contábil, tá? A visão econômica, ela é mais genérica, olha para o mercado como um todo, né? Então a gente vê aqueles elementos da macroeconomia, inflação, juros, né? Taxa cambial, né? Balança comercial, PIB. Essa é a visão econômica. Toda empresa deve conhecer, né, esses elementos, porque afeta a empresa. Tá? Elementos externos que afetam a empresa. E nós temos a visão contábil financeira. A empresa olha para dentro das suas contas, seus custos, suas receitas, né? Receita marginal, custo marginal, são alguns elementos básicos, né? Não é tudo, que vai me ajudar, né, a estabelecer esse equilíbrio, né, das contas internas. Tá? Eu digo elementos básicos porque quem for fazer contabilidade ou administração, lá no segundo ciclo, aprofunda esses detalhes aí. Tá? A administração, por exemplo, tem lá no segundo ciclo a administração financeira. Ele faz outras análises e outros indicadores da visão contábil financeira e também da visão econômica da empresa. Tá? Então, esses aqui são os elementos básicos, né, para a gente poder aprofundar depois lá no segundo ciclo. Aí sim, na administração financeira, né, tem lá uns 20, 30 indicadores lá para a gente analisar balanço, analisar DRE, fluxo de caixa, tudo com mais detalhamento. Mas primeiro a gente precisa fazer economia, precisa fazer contabilidade no primeiro ciclo, né, entre outras disciplinas para poder aprofundar depois. Então a gente tem uma externalidade que pode ser positiva e uma externalidade que pode ser negativa. Considerando essas realidades, né, externas da empresa, né, essas empresas se relacionam entre si, né,
e podem, sim, gerar externalidades positivas umas para as outras. No exemplo, uma empresa que tem lá um número X de funcionários, treina, desenvolve esses funcionários, né, capacita, esse funcionário deixa essa empresa, vai trabalhar em outra. Ele leva consigo os conhecimentos adquiridos, as habilidades, né, os aprendizados. Então, isso é uma externalidade positiva, que eleva o padrão do mercado, né, mercado de trabalho, por exemplo, em que as empresas participam, né, e uma contribui com a outra. Isso é uma externalidade positiva, tá? Mas existem externalidades negativas, ou seja, quando uma empresa cria custo para outra e não paga por esse custo. Poluição, por exemplo, né? Trânsito, né? Um caminhão, né? Da Log, qualquer coisa, carrego, né? Estragou na CIS Brasil, né? Os outros caminhões de logística das outras empresas que estão nessa via não vão conseguir passar. É uma externalidade negativa. A Log, carrego todas as coisas a qualquer dia, né, impactou o custo de entrega das outras empresas, né? Seria uma externalidade negativa, por exemplo. Tá? Então, a gente tem empresas que geram entre si externalidades positivas e negativas. Tá? Muito bem. Agora sim, vamos ao intervalo, gente. Está com o horário errado aí, está com o horário da turma da manhã ainda. 20h55, voltamos às 9h10, 21h10. A gente faz a chamada e aí exercícios sobre esse conteúdo e é um espaço, né, também para aqueles que querem fazer alguma pergunta sobre exercícios da aula anterior. Tá, gente? 15 minutinhos aí, tomar uma água, fazer um lanche, tomar um café, tá? Então voltamos às 21h10. Pessoal que está online, eu só fecho o microfone e a câmera, tá, gente? E abro daqui a pouquinho, às 21h10, para a gente fazer a nossa chamada, fazer os nossos exercícios da aula de hoje e para as dúvidas de quem ficou com dúvida, né, da aula passada, tá? Até daqui a pouquinho, gente.